Olá a todos, começando mais uma aula sobre conceitos, definição e gráfico de uma função afim. O slide está disponível para você, ok? Professor Júnior falando, espero que todos estejam bem, se cuidando. A saudade é grande das aulas, mas vamos lá para mais uma aula online, ok? Conceito de função. Chama-se função a regra que leva um conjunto de valores de uma variável independente a um novo conjunto de valores, chamado de imagens da função. Então, a gente tem uma variável que é independente, é a variável x, e uma variável que depende do x, que vai ser o nosso y. Então, nós vamos ter dois conjuntos A e B, não vazios, em que uma relação de função de A em B recebe uma aplicação de A em B, que é uma função definida. Se e somente se, para todo x pertencente a A, existe um só y que pertence a B. Isso é função. A importância de uma função. As funções são importantes e estão presentes em várias situações do nosso cotidiano. Elas nos ajudam não só a entender o que acontece ao nosso redor, mas como também a interpretar fatos e fazer previsões sobre o comportamento de grandezas que se relacionam por meio de funções. Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Então, usamos função todos os dias. Ok? Dependência entre variáveis. O que é isso? Todos os problemas que foram propostos até agora sempre envolvem uma relação de dependência. Que relação de dependência é essa? É o conceito de função. A relação de dependência em cada um dos problemas que a gente vê no dia a dia, viu até agora, tem um conceito por trás. É o conceito de função. E esse conceito de função, ele não serve apenas para um tipo de grau no polinômio. Ele serve para vários. Então a gente vê um acontecimento em função do outro. Algo que aconteceu no nosso dia a dia em função de outra coisa. Ok? Então, todos esses conceitos são conceitos de função. Se, por exemplo, eu tenho uma geladeira e eu aumentar a temperatura da geladeira, à medida que o tempo passar, o produto vai ficar mais congelado, mais frio, mais gelado. Então, o tempo e a potência da geladeira são uma relação de função, representam um conceito de função. Função afim, o que é a função polinomial do primeiro grau ou dita como função afim? É uma aplicação dos números reais para os números reais, em que cada elemento x pertence ao conjunto dos números reais e associa o elemento ax mais b, pertencente também aos números reais, em que esses coeficientes a e b, eles não podem ser nulos, eles não podem ser zero. Então, esse coeficiente a não pode ser nulo, ele não pode ser zero, porque aí não teremos mais uma função afim. Teremos, então, uma função constante. B pode ser zero, pode ser qualquer valor, ok? Porém, B não tem problema de ser nulo ou não, ok? Observe que o grau do binômio ax mais b, ele é 1. A gente não escreve, mas o expoente é 1. Por isso, toda função cuja lei tem essa forma é chamada de função polinomial do primeiro grau ou função afim, ok? Toda função polinomial do primeiro grau vai ter essa característica. A e B são os coeficientes reais e x é a nossa variável
independente. f de x pode ser y ou o próprio f de x é a nossa variável que depende, ok? X é a variável independente e f de x ou y é a variável dependente. Vamos aos pontos, aos conceitos. O domínio da função é o conjunto dos números reais. A imagem da função também é o conjunto dos números reais. O coeficiente numérico a é denominado coeficiente angular, pois é ele que dá a inclinação da sua reta. O coeficiente numérico b é denominado coeficiente linear, é ele que toca o eixo y. Atenção, galera, ok? A é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. E a função afim, ela é crescente quando o valor de a é positivo. E ela é decrescente quando o valor de a é negativo. Então, essa é a estrutura da função afim, ax mais b. Quando o valor de a é positivo, a função é crescente. Quando o valor de a é negativo, a função é decrescente. E quando a é zero, é uma função constante. Se liga aí, galera. Os zeros de uma função afim, o que é isso? É quando a gente iguala qualquer valor a zero. Por exemplo, na nossa função aqui, ó, 2x menos 10, veja lá, ó, que eu grifei ela, eu marquei, eu dei um destaque. A nossa função afim 2x menos 10, eu posso dizer que o zero da função é 5. Por que eu posso dizer que o zero da função é 5? Porque o f de x eu igualei a zero. Toda vez que eu igualar o f de x ou y a zero, eu estou chamando de zero da minha função. Então veja aqui, ó, chamei f de x de zero, 2x menos 10 igual a zero, passei o 10 para o outro lado, ficou positivo, dividi por 2 deu 5. Então, o que é que acontece? Se eu trocar o valor de x por 5, eu vou ter f de x igual a zero. Então, 2 vezes 5 é 10, 10 menos 10 é zero, então, para isso, a gente chama de zero da função. Nada mais, nada menos que você trocar f de x por zero. O zero de uma função afim é quando você troca o f de x por zero, ok? Vou dar um destaque também aqui, ó, f de x igual a zero. Esse slide já foi disponibilizado para você, ok? Toda vez que o f de x é zero, nós temos a denominação de zero de uma função afim. No nosso detalhe, f de x igual a 2x menos 10, substituir f de x por zero, tá aqui, ó, dividir 10 por 2, passando para o outro lado, então deu 5. Isso é o zero de uma função. Função linear. Uma função do tipo f de x igual a x, sendo a diferente de zero, ela é dita linear. Então, essa função aqui ela é dita linear. Exemplos: y igual a 3x, ou f de x igual a 5x, ou y igual a 1 meio de x. Essa função ela é dita linear. Veja a diferença. Função afim a x mais b. E quando b é zero, ela é dita função linear, ok? Tem mais um detalhe aqui, ó. Quando o a é igual a 1, a função linear recebe o nome de função identidade. Como é a função identidade? Y é igual a x e x é igual a y. Essa função identidade é quando a variável independente e a variável dependente são iguais. Quando elas são iguais, a função é dita identidade. Toda função identidade é uma função linear, ok?
mas nem toda função linear é uma função identidade. Beleza? Toda vez que b é zero, então nós temos uma função dita linear. E toda vez que nós temos ax mais b, nós temos uma função afim. Ou seja, todas elas são funções polinomiais do primeiro grau. Prosseguindo, galera do segundo ano. Toda função linear é afim, mas nem toda função afim é dita linear. Então preste bem atenção. Toda função linear, ela é afim porque ela possui o coeficiente a e a variável x. Mas nem toda função afim é linear, porque a função afim ela possui também ou não o valor de b. Então é importante você se ligar nisso daí, ok? O gráfico desta função, aqui apresentada, ok? Não passa pelo ponto de localização 0 e 0, o que sempre acontece nos gráficos das funções lineares. Então é importante você perceber que a função afim, ela pode passar na origem ou não, ok? Do plano cartesiano. Ela pode passar na origem ou não do plano cartesiano. Se ela passa na origem, ela é obrigatoriamente, então, linear. Se ela não passa, então ela pode ser apenas uma função afim, ok? Temos aqui o plano cartesiano, beleza? Menos 1 e 0. Nós temos aqui 1, 0 e 1, não é isso? E nós temos aqui 1 e 2, ok? Então, repetindo os pontos dessa função afim, menos 1 e 0, 1, 0 e 1, desculpa, e 1 e 2, ok? Prosseguindo então, ó. Como nos mapas, em matemática também utilizamos pares de números, que chamamos de coordenadas. Estamos revisando o plano cartesiano, galera, ok? Essas coordenadas, elas servem para representar pontos de um plano. Essas coordenadas servem para representar pontos de um plano. Na nossa figura, nós temos um plano cartesiano ortogonal. São dois eixos. O eixo X, deixa eu dar uma destacada aqui para vocês. O eixo X, olha lá aqui, ó. Opa, só um minuto. Deixa eu dar uma destacada com outra cor. O eixo X, olha lá aqui. Beleza? É o eixo horizontal. E o eixo vertical é o eixo Y. Beleza? São dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. São 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas. E o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. Todo valor que é na vertical é y, todo valor que é na horizontal é x. No x ele pode ser valores positivos e valores negativos. E o y, valores positivos para cima e valores negativos para baixo. Vá relembrando aí, galera. Vamos mais. Gráfico da função afim. A gente pode representar os pares ordenados no plano cartesiano e fazer o gráfico dessa função afim. Lembre-se, lá vai a dica. Toda função afim ela é representada por uma reta. Toda função afim ela é representada por uma reta. A reta pode ser construída a partir de 2 pontos no mínimo e quantos mais você quiser. A função afim ela é crescente, ela pode ser também decrescente e ela pode ser também constante. Vamos acompanhar comigo cada classificação de uma função afim.
Analisar o seu crescimento e o seu decrescimento. Função afim do tipo crescente. Veja o modelo do gráfico. Como ela parte da baixo e vem para a parte mais superior. Nesse caso aqui, o x é 2. Ela é crescente porque o coeficiente angular é positivo. Função do tipo decrescente. Veja lá, ó, ela parte mais de cima e vem para baixo. Nesse caso aqui, o coeficiente angular é negativo. Quer dizer o valor de A, pessoal. Eu estou falando do valor de A, ok? E quando o valor de A é zero, quer dizer que ela é constante. Vamos revisar aqui, ó, na nossa definição. Toda vez que esse valor de A ele é positivo, ok? É uma função do tipo crescente. Toda vez que esse A é negativo, é uma função do tipo decrescente. E toda vez que esse A é zero, é uma função do tipo constante. B, ele não serve para determinar o crescimento ou decrescimento da função afim, ok? Vá se ligando. Essa daqui apresentada para vocês é uma função crescente. Essa daqui também é uma função crescente. Função decrescente e função constante. Quer dizer que o valor se mantém o mesmo do começo ao fim. Toda vez que a reta ela é paralela ao eixo x, ela é uma função constante. Como diz aqui, ó, deixa eu dar um destaque para você que já leu o slide. A função é do tipo constante quando o seu gráfico é uma reta paralela ao eixo x, o eixo das abscissas. Beleza? Toda vez que é uma reta paralela ao eixo das abscissas, o eixo horizontal x, ela é uma função constante. Beleza? Valor inicial é igual ao valor final. O valor inicial do domínio e o valor final do domínio sempre são os mesmos na imagem. Beleza? Podemos trazer exemplos para vocês, que é o que vamos ver agora. A partir de agora, vamos ver diversos problemas para ampliar os nossos conhecimentos. Vamos perceber o quanto o conceito de função é importante para situações do nosso cotidiano. Vamos lá então. Problema 1. O digitador diz o seguinte: Davi trabalha como digitador autônomo e ele cobra uma taxa fixa de R$ 5,00 e mais R$ 1,50 por cada página digitada. Então é uma taxa fixa de R$ 5,00 e R$ 1,50 por cada página digitada. Onde é que está a relação de dependência? A quantidade de páginas é o valor do domínio, é a variável independente. E o valor cobrado é o valor da imagem, é a nossa variável dependente, ok? Temos aqui alguns valores. Vamos ver, ó. Se digitar 5 páginas, como é que vai se dar esse cálculo? 5 vezes 1,50 dá 7,50. 7,50 mais 5, 12,50. Então, 12,50 é o valor da imagem e R$ 5,00, 5 páginas é o valor do domínio, beleza? Aqui mais um, ó. Se ele digitar 8 páginas, 8 vezes 1,50 vai dar um total de 12. 12 mais 5, que é a taxa fixa, dá um total de R$ 17,00. Se ele digitar 17 páginas, vezes 1,50 por cada página, dá R$ 25,50. Mais a taxa fixa de 5, dá R$ 30,50.
Se ele digitar 25 páginas e multiplicar por 1,50 por cada página, dá um total de R$ 37,50, mais R$ 5,00 de taxa fixa. Então, Davi ele vai receber R$ 42,50. Lembrando que a quantidade de páginas é a variável independente e o valor cobrado é a variável dependente. Ou seja, o valor cobrado é a imagem e a quantidade de páginas é o domínio da função. Mais um problema. Olha aí, só confirmando que a função é 1,5x mais 5. Deixa eu dar um destaque, porque está bem no canto da tela. Tá aqui, galera, ó. 1,5x mais 5. Tá bem aqui no canto da tela, para quem ainda não viu, ok? Vamos lá para mais um problema. O perímetro do quadrado. Perímetro é a medida do contorno de uma figura. No caso do quadrado, podemos dizer que é a soma das medidas dos seus lados. Então, revisando aí grandezas e medidas. Revisando esse eixo da matemática. Grandezas e medidas que trabalha perímetro. Pede então para você completar a tabela abaixo. A tabela que vai aparecer para você agora sobre perímetro. Vamos lá, ó. Medida do lado. 1. Se cada lado é 1, então se eu somar os 4 lados, o perímetro é 4. Se cada lado é 2, se eu somar os 4 lados, o perímetro é 8. Se cada lado é 3 e eu somar os 4 lados, o perímetro é 12. Se cada lado é 4 e eu somar os 4 lados, o perímetro é 16 e assim sucessivamente. Muito bem, vamos lá, prosseguindo. Se um quadrado tem lado L, qual é a expressão que indica a medida P do perímetro desse quadrado? A lei obtida para a função do primeiro grau é a seguinte, está bem aqui no canto da tela, ó. Basta você multiplicar 4 vezes a medida do lado. Beleza? Quer dizer que a medida do lado é a grandeza, a variável independente, e o perímetro é a grandeza que depende do domínio, ok? Se um quadrado tem lado L, qual é a expressão 4L? A lei obtida representa uma função do primeiro grau? Sim. Por que representa uma função do primeiro grau? Polinomial do primeiro grau. Porque o expoente do L é 1. E toda vez que o expoente é 1, é uma função afim, ou seja, função polinomial do primeiro grau. Mais um problema, a viagem. No decorrer de uma viagem, um automóvel mantém uma velocidade constante de 80 km por hora. Responda, quantos quilômetros o automóvel terá percorrido após 5 horas? Tá lá a resposta no cantinho, ó, para quem já leu o slide. 400 quilômetros. Por quê? 80 vezes 5, 400. Letra B. Qual o tempo necessário para o automóvel percorrer 280 quilômetros? Está lá a resposta no cantinho para você, ó. 3 horas e 30 minutos, ou seja, 3 horas e meia. 3,5 vezes 80 dá 280. E a letra C, indique uma expressão que permite calcular o número de quilômetros percorridos por este automóvel em horas. A expressão também está lá no cantinho. Essa pergunta, né? Ela já apresentava a resposta. Beleza? A função é 80t. Ok? Vamos para mais um problema. Agora, esse daqui eu pedi para você copiar no seu caderno, ok? E a correção eu vou mostrar agora para você, para quem fez no caderno. Diz assim, veja os quadrados formados com palitos, ok?
1 quadrado, 4 palitos são necessários. Aqui. 2 quadrados, 7 palitos são necessários. 3 quadrados, 10 palitos são necessários. Continuando a sequência, quantos quadrados são formados com 16 palitos? Está aqui a resposta. Ó. São 5 quadrados, porque você agrega de 3 em 3. Coloca aí no seu caderno C de certo para quem acertou e Ezinho e corrige para quem não conseguiu, beleza? Quantos palitos são necessários para formar 9 quadrados? São 28. Olha aí mais uma resposta. E qual é a expressão que indica o número P de palitos em função do número X de quadrados? Está aqui, ó. Como é que a gente verifica? 1 quadrado, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4 palitos. 2 quadrados, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7 palitos. 3 quadrados, 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10 palitos. Então, a função afim é essa daqui. Utilizando as informações, montamos a tabela. Número de palitos 4 é o inicial, forma um quadrado. Agregou 3 palitos, 2 quadrados. Agregou mais 3, 3 quadrados. Agregou mais 3, 4 quadrados, 5 quadrados, 6 quadrados e assim sucessivamente. Construa o gráfico de barras com os dados da tabela. Construir aqui, ó. 0 palito, 0 quadrado. 1 quadrado, só com 4 palitos. 2 quadrados, 7 palitos. 3 quadrados, 10 palitos. 4 quadrados, 13 palitos. Construir o gráfico de barras. Segunda pergunta. Quem é a variável dependente? A variável dependente é o número de palitos, porque a independente é o número de quadrados. Com 1 quadrado, eu tenho 4 palitos. Com 2 quadrados, 7. E assim o número de palitos vai sendo dependente do número de quadrados formados.